Nós estamos na nossa série, uma minissérie de 4 episódios. Hoje é o 2º episódio e nós estamos falando sobre vida na vida, que é sobre discipulado. E o discipulado é vida na vida. E antes de eu entrar aqui para compartilhar com vocês sobre o que eu gostaria essa noite, eu preciso dizer e atribuir, os créditos da onde eu tirei o conteúdo de hoje. Para quem já participou do Lidere 1B do Flow, essa pregação de hoje são 3 estudos que nós já demos. Então eu sintetizei, condensei e transformei na palavra de hoje. E eu peguei esses estudos, eu transformei esses estudos a partir de uma pregação do pastor Douglas Gonçalves, também de um podcast com a Tamires Garcia e de um livro chamado Uma Igreja Chamada Tove. Então eu estou dando os devidos créditos aqui para que vocês entendam as fontes que eu utilizei para formar esses estudos. Depois de formar esses estudos, eu trouxe e montei a pregação de hoje. E eu queria compartilhar com vocês por que nós precisamos de um discipulado verdadeiro. Por que é tão importante para a gente entender que nós precisamos participar de um discipulado verdadeiro, seja como discipulador ou seja como alguém nos discipulamos. Então, a gente entende algo que durante a pandemia ficou muito claro para nós, que nós precisamos estar com outras pessoas. Nós precisamos ser sociáveis. A gente precisa disso. A gente precisa disso porque nós fomos criados para isso. Se nós não nos socializamos, se nós não interagimos, se não estamos com outras pessoas, isso causa uma desordem na nossa vida. Seja fator emocional, moral ou espiritual. Nós precisamos conviver com outras pessoas. Isso é obrigatório, não é uma coisa que dá para a gente escolher. Você foi programado para isso. Você foi criado para isso. Inclusive, quando a gente abre em Gênesis 2, lá no versículo 18, a gente vê, desde a criação, Deus nos informando isso. Deus falando com a gente. Ele diz o seguinte: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quando nós olhamos para esse texto, obviamente que ele está falando de Eva, ele está falando sobre o homem como macho precisar de uma fêmea, mas ele está falando mais do que isso. Ele está falando da humanidade como se, a humanidade, a criação, os seres humanos, eles não podem ficar só. Porque Deus está criando a terra e ele faz o seguinte: isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é muito bom, quando ele cria a humanidade, quando ele cria o homem. Mas nesse momento o que não estava bom era o homem estar sozinho. Então ele sabia, a partir da própria identidade de quem Deus é, como Deus triuno, que existe a necessidade de cada um de nós pertencer, participar, interagir com os outros. Isso não é opcional. Eu quero deixar isso muito claro, porque às vezes a gente acha que é uma opção, que eu posso decidir, que eu tenho a minha vida, eu tomo as minhas decisões, eu tenho a minha casa, ou eu tenho o meu quarto, e eu posso viver essa vida isolada. Você pode viver assim por um tempo, mas naturalmente a sua vida vai rumar para o caos, para a destruição emocional, moral ou espiritual. Não tem como você fazer isso. Então, ninguém foi criado para a gente viver sozinho. Por que nós decidimos se distanciar? Porque ou a gente tem medo das pressões das pessoas à nossa volta, ou a gente tem medo de alguma coisa, ou a gente tem vergonha, ou principalmente por causa da pressa, da correria. Por causa da pressa e da correria dos nossos dias, a gente deixa de se relacionar, porque a gente está ocupado demais. Então a gente vive uma vida achando que a gente consegue dar conta sozinho, que a gente consegue tomar nossas decisões e achar que são boas decisões sozinhos. Mas isso, gente, não é verdade. A verdade é que a maioria de nós está tentando seguir a Jesus no isolamento. Só que não é possível, não dá certo. Não dá. A gente se esconde às vezes atrás de alguma função ou de alguma estrutura para isso, às vezes até relacionado ao nosso trabalho, à nossa faculdade, achando que nós estamos fazendo muito e isso nos rouba o tempo, então a gente não pode se relacionar, a gente não consegue, a gente não dá conta. Só que quando nós falamos sobre discipulado, sobre vida na vida, a gente está falando sobre algo que pode curar a nossa história, a nossa vida. O isolamento, ele nos destrói, ele nos adoece, mas quando a gente entra numa comunhão de discipulado, isso nos cura, isso nos transforma, a gente reconstrói a nossa humanidade quebrada. Quando nós pecamos, nós quebramos nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta também. Isso nos desumanizou.
Isso nos tornou menos humano. Quando eu me conecto de novo com a pessoa, quando eu construo um relacionamento de caminhada, eu estou me humanizando, eu estou sentindo novamente, eu estou amando novamente, eu estou corrigindo a rota do meu coração novamente. E eu quero falar para vocês hoje sobre duas coisas fundamentais que transformam a gente em uma vida de discipulado. Um discipulado verdadeiro, não algo meia boca, algo que a gente só é amigo com as pessoas. Eu quero falar sobre amizade e liberdade. O discipulado verdadeiro, ele tem essas duas funções, essas duas estruturas que sustentam isso: amizade e liberdade. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre amizade, sobre nós termos amigos verdadeiros, alianças. Então, quando nós falamos sobre discipulado, não é só sobre ensinar, não é sobre uma pessoa que sabe mais e uma que sabe menos, e ela tem conhecimento e ela acaba ensinando mais a pessoa. A gente está falando sobre caminhar junto, repartir a vida, ouvir e ser ouvido. Isso é o verdadeiro discipulado. Então não é montar um grupo e seguir um plano de estudo, ok? Isso não é discipulado. Pode fazer parte, mas não é. É fazer amigos em Jesus. Esse é o verdadeiro discipulado. Então é saber que eu posso contar com alguém. E contar com alguém onde a gente está caminhando para se transformar mais parecido com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Essa é a minha caminhada. Então, esse discipulado saudável é essa aliança entre irmãos ou irmãs que nasce onde o centro disso é o próprio Jesus. Então, Jesus, ele nos chama para discipular as pessoas caminhando ao lado delas exatamente como Jesus fez, e a gente vai ver isso. Às vezes, a gente se mantém superficial nos nossos relacionamentos porque isso nos traz uma certa proteção. Então, eu não me aproximo o suficiente para que as pessoas não vejam aquilo que está ruim em mim. Eu vou só até um ponto onde eu estou protegido, onde eu não me torno vulnerável. Só que o problema de uma caminhada de vida assim é que você não é transformado. Você chega próximo o suficiente para poder admirar e ser admirado, mas você não chega perto o suficiente para a pessoa sentir o seu bafo e falar: ó, vamos escovar os dentes? E aí a sua vida ser transformada. Ou sentir o seu chulé, caso você tenha. Ou ela começar a chegar perto de você. Não sei se vocês já viram uma pintura ou foram numa exposição, né? Você chega assim e vê os quadros expostos e são lindos. Aí você chega bem perto, você percebe que o pintor errou uma hora ali, mas deu para ver quando você estava longe. Ou teve alguma coisa ali que saiu um pouquinho. Quando nós mantemos a superficialidade, eu estou protegido, mas eu não sou transformado, porque eu não chego perto o suficiente para ver a remela da pessoa e dizer para ela que ela está com a alface no dente. Vocês já passaram uma situação assim, que você viu alguma coisa da pessoa, você não tinha intimidade suficiente para dizer isso, você não sabia o que fazer? Quando nós falamos sobre amizade, nós estamos falando sobre ser próximo o suficiente para você ser tranquilo, para poder falar todas essas coisas com a pessoa. Se hoje não tem mais culto, ok? Acabou o culto aqui. Acabou o PGM. Você não tem mais irmandade, flow up, nenhum encontro aqui na igreja. Você continuaria se encontrando com as mesmas pessoas? Se a resposta é não, falta uma aliança de amizade. Porque nós nos encontramos porque nós somos obrigados por causa dos programas. Então eu preciso olhar para a minha vida e ser bem realista e falar: se não tivesse mais nada, eu continuaria sentando com essa pessoa, encontrando com ela, conversando com ela. Se não temos isso, falta pessoas que caminham com a gente de verdade, caminham conosco. E aí a gente não tem pessoas para nos confrontar, para orar por nós, para me levantar se eu caio. E eu não tenho ninguém para levantar se a pessoa cair. Você tem alguém de verdade, é na sua mente, você tem alguém que pode te carregar se você estiver mal? Ou tem alguém que você carrega? Como que nós podemos viver essa amizade verdadeira? Como que nós podemos construir isso e entender que isso faz parte do discipulado? Você vai abrir a sua Bíblia em João 15, no versículo 12. João 15, versículo 12, nós vamos olhar para a vida de Jesus e descobrir como que Jesus construiu isso. Jesus é nosso maior exemplo de relacionamentos verdadeiros e alianças de amizade. João 15, versículo 12 a 17 diz:
O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto e fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Quando a gente olha para o versículo 16, olha o que Jesus vai dizer: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. A primeira coisa para a gente ter relacionamentos verdadeiros, encontrar pessoas de caminhada, pessoas que vão estar com a gente vida na vida, é entender que Jesus, na hora de escolher as pessoas para caminhar com Ele, Ele não escolheu a multidão. Ele não escolheu muitas pessoas, Ele escolheu amigos. Ele olhou para aquelas pessoas e falou: olha, você, você e você, eu decido, eu quero caminhar com vocês, eu quero investir meu tempo na vida de vocês, eu quero compartilhar minha vida com vocês, eu quero partir pão com vocês, eu quero lavar os pés de vocês, eu quero chorar junto com vocês, eu quero confrontar vocês, eu quero orar pela vida de vocês. Então, quando nós falamos sobre essa amizade verdadeira para caminhar em discipulado, gente, não é uma coisa que nasce de forma orgânica. Ela precisa ser intencional. Ela precisa ser algo que eu decido, me posiciono e falo: eu vou caminhar junto. Com quem? Com essas pessoas. Com esse grupo. Eu escolho esse grupo para me abrir, para poder falar mais de mim. Então, gente, normalmente não existe amizade que surge do nada. A não ser aquela amizade obrigada, que você se encontra todo dia na escola, você fica amigo, né? Aí você acaba, não tem como, você convive. Mas no mundo que nós vivemos agora, nós precisamos ser intencional. Nós precisamos decidir nos posicionar. Eu preciso de amigos verdadeiros? Sim, ok. Então quem são as pessoas que eu quero estar junto? Que eu quero caminhar mais próximo? Eu preciso alimentar isso. Eu preciso estar junto. Eu preciso investir tempo, abrir espaço na minha agenda para isso, gente. Quando você olha para a sua agenda hoje, provavelmente assim como eu, você precisa reorganizar ela para ter mais nomes e menos reunião, menos compromisso. Ter mais café com fulano, casa de ciclano. Nós precisamos colocar isso na nossa agenda. E sabe o que é muito engraçado? Se você é como eu, você deveria sentir vergonha disso. Eu sinto. Quais são os primeiros compromissos que a gente desmarca? Com as pessoas mais próximas. É amigo mesmo, ele não vai ligar. Deixa eu ligar aqui, fulano, surgiu um imprevisto, tem que dormir à tarde. Está chovendo, não vou conseguir ir. Então, normalmente são essas pessoas que a gente desmarca primeiro. As mais próximas. A que a gente precisa investir mais, estar mais junto. Então a nossa agenda, ela tem que ser reorganizada para que a gente comece a entender o que é prioridade. A prioridade é estar com pessoas. É estar junto, gente. Isso faz parte até de ser hospitaleiro. De estar na casa dos outros ou deixar as pessoas irem até a sua casa. Nós precisamos de mais mesa e menos lanche fora de casa. Quer pedir? Pede, mas vá para a casa de alguém e fica conversando. A amizade, gente, ela se constrói ao redor da mesa e do sofá. Uma das coisas que eu mais aprendi com a família da Mari, da minha esposa, foi que o estilo de vida da minha família é completamente diferente do dela. A gente, vivendo numa cidade grande como o Rio, cada um tinha o seu tempo, a sua agenda. Então a gente comia cada um no seu horário, que dava. Eu tenho o costume de sair da mesa dando a última garfada, já para botar o prato na pia para sair embora. Eu faço isso. Quando eu fui visitar a Mari a primeira vez, a gente ainda era namorado. A gente sentou para tomar café. E aí a gente foi tomando café e as pessoas continuaram na mesa. E eu fiquei impressionado. Falei, gente, vamos para a praia, vamos sair. E elas foram ficando. Aí deu 10 horas, deu 11. E emendou no almoço. E eu falei, galera, não sai da mesa, o pessoal gosta. Mas era risada, era zoação, era conversa. E aí foi até uma hora que eu falei, não, gente, peraí, eu preciso levantar aqui, não aguento mais ficar sentado. Aí já era 3 horas da tarde. Mas é costume deles fazer isso. Para mim era estranho por causa do estilo de vida. Mas eu percebi que é ali que realmente as coisas acontecem. Recentemente a gente teve uma reunião que nós temos todo mês dos pastores à noite. E a gente sempre vai para a casa do pastor Ronaldo. E aí, normalmente são reuniões que a gente ora por alguma coisa, que a gente fala sobre alguma coisa. Mas dessa vez foi muito legal porque a gente começou a conversar sobre
não é besteira, coisas normais da vida. Qualquer coisa. Começamos a falar. Quando a gente viu, já eram 11 horas da noite. O Pedrinho, coitado, morrendo de sono. E a gente em volta da mesa, a gente não saiu da mesa. Então nós precisamos de mais mesa, menos televisão e mais mesa. Eu já falei isso para os líderes, eu vou repetir aqui. Lá em casa a gente teve uma decisão muito importante para fazer. Ou a gente comprava uma televisão nova, que a nossa televisão desistiu, ela desistiu. Você ligava, ela desligava sozinha. Você ligava no YouTube, ela desistiu. E aí nós falamos, vamos comprar uma televisão nova. Só que a nossa mesa é a mesma que a gente casou. A mesa e cadeira, 4 lugares ali, simplesinha, daquelas bem mais baratas assim que você acha nas lojas. E a gente falou, o que a gente faz? Aí a gente tomou uma decisão, vamos comprar uma mesa nova, com mais lugares, que aqui é o lugar mais importante. E aí até honrar a vida do Luiz e da Gabi, eles ouviram eu falando isso uma vez, a primeira coisa que eles fizeram na casa deles foi comprar uma mesa nova, de 6 lugares, para receber os supervisores. Então, nós precisamos disso. E, gente, não é receber todo mundo. A partir de agora, pronto, eu vou chamar todo o meu PGM, o dia todo nós vamos estar lá em casa, o tempo todo. Não. A gente está falando sobre escolher pessoas de forma intencional para a gente repartir a jornada. Não é escolher pelo que a pessoa merece. Ele merece, esse aqui é meio ruinzinho, é chato, não quero, não. Mas é decidir orar a Deus, falar, Deus, quem são as pessoas que intencionalmente eu vou investir para caminharem na jornada comigo? Assim como Jesus fez, que ele escolheu os apóstolos para estarem com ele e escolheu os 3 mais próximos. A segunda coisa, no versículo 12, o mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Nós precisamos dizer mais, eu te amo. Eu te amo. Eu sei que para os homens isso é um pouco mais difícil, né? Mas nós precisamos ter esse compromisso espiritual de amor. Esse compromisso de amar as pessoas acima de tudo. Nós precisamos mostrar que o outro é mais importante, não uma tarefa. Líderes de pequenos grupos, os outros são pessoas mais importantes. Eles não são uma tarefa para ser executada nos pequenos grupos. Então, nós precisamos demonstrar que vale a pena caminhar com essa pessoa. Vale a pena caminhar junto. E quando nós amamos, nós permanecemos nos dias bons e nos dias ruins. Jesus escolheu os 12 principais ali, certo? Você acha que ele não sabia que Judas ia trair ele? Que Pedro ia negar, que os outros 10 iam abandonar, mas ele resolveu, ele decidiu, não, eu amo eles, eu vou permanecer, eu sei, um vai me trair, um vai me negar, os outros 10 vão me abandonar, eu vou ficar sozinho e abandonado, mas ainda assim eu decido permanecer, porque é isso que amigos fazem, nos dias bons ou nos dias ruins, nós permanecemos, e muitas coisas estão sendo quebradas por pouco, gente, por pouco. Ano que vem é ano de eleição, 2026. Gente, em nome de Jesus, se política é algo importante para você, não fale sobre isso se for ferir as pessoas à sua volta. Esquece isso, gente. Esquece, nenhum político vai nos salvar, nenhum partido político vai nos salvar, o que nos salva é Jesus. Nós votamos porque nós precisamos exercer isso, mas Jesus é o fim. Então, não deixe que as alianças sejam quebradas por pouco. Nas últimas eleições, a gente teve vários problemas. Pessoas saindo de PGM por mensagens colocadas nas redes sociais. A gente, às vezes, quer a conexão por conveniência, né? Mas a gente não está procurando vínculos duradouros. Nós precisamos das pessoas, de amizades que suportam, que mesmo elas falhando com a gente, assim como falharam com Jesus, nós permanecemos. Discipulado não é sobre quem ensina mais, é sobre quem fica, quem permanece na caminhada. A terceira coisa é sobre vulnerabilidade. No versículo 15 diz, já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus compartilhava tudo. Tudo. A gente olha para o texto do deserto, assim que Jesus iniciou o ministério, tinha mais alguém com ele ali? Não. Como que as pessoas sabem do que aconteceu? Porque ele contou. Jesus contou da sua vulnerabilidade, da sua tentação. Ele não pecou, mas ele contou dos momentos difíceis que ele passou. Então, quando nós falamos sobre caminhar em amizade, nós damos as notícias boas, nós falamos dos milagres, mas também nós compartilhamos as angústias, as dores, a cruz que nós carregamos. Se a nossa amizade não transforma, ela é baseada simplesmente em performance, naquilo que eu pareço, naquilo que eu faço.
Se a amizade não me transforma, gente, é porque eu estou só usando aquela máscara. Então é nas coisas boas e nas coisas ruins. Eu compartilho, eu falo. A quarta coisa sobre amizade é proximidade. Versículo 13, ninguém tem amor, maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Não é a vida pelos familiares, não é a vida por outras pessoas, é pelos amigos. A gente precisa de pessoas próximas da gente o suficiente para ver quando a gente está cansado demais. Sabe aquela pessoa que você já conheceu, que só pelo que você falou ela sabe que você não teve um bom dia? Que você está irritado? Que tem alguma coisa errada? Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida. Pessoas tão próximas de nós que não veem o que eu vejo. Eu zoei aqui, do alface no dente, da remela no olho. Eu não consigo ver isso, eu preciso que alguém me diga. Eu preciso de pessoas assim que olhem para mim e vejam o que eu não estou vendo, que me diga que eu estou gordo e preciso ir para a academia. Pastor Leandro falou isso esses dias para mim, glória a Deus. Preciso fazer mais aeróbico, JP. Preciso fazer mais aeróbico. Nós precisamos de gente que nos diga para nos controlar financeiramente. Que seja tão próximo da gente, que não é que ela vai ter a fatura do nosso cartão. Mas ela sabe que a gente está passando por situações, e não é por causa do salário que a gente ganha. É porque a gente é descontrolado. Para quem você ligaria se você tivesse uma notícia ruim? Você sabia que foi feita uma pesquisa e olharam para alguns países onde a taxa de felicidade era mais alta e foram descobrir por quê. Não era por causa da saúde, da educação, da política. Eles descobriram que a pessoa é feliz do tamanho de pessoas que ela pode contar numa situação ruim. Então, quanto mais pessoas eu posso contar numa situação difícil na minha vida, é proporcional à felicidade que eu tenho. Tem uma frase que eu falei no dia do Lidera um B do Flow, que amigo é aquele que eu chamo para o meu aniversário, mas eu chamo para lutar uma guerra também. Porque tem gente que você até chama para o aniversário, mas você sabe que o cara é meio frouxo assim, você não vai dar conta. E tem gente que é ponta firme, mas é chato. Amigo é aquele que eu chamo para estar do meu lado no dia bom do meu aniversário, mas é o dia que eu estou lutando, que eu estou triste, que eu estou mal, que ele está do meu lado junto comigo. É aquele cara que eu posso contar, que está comigo até o fim. Então o discipulado não é quem ensina, é quem permanece. É sobre amizade, é sobre ter amigos. E quinto e última coisa, nesse pilar de amizade, nós precisamos de pessoas que caminhem na mesma missão que a gente. Versículo 16 diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A amizade verdadeira é aquela que a gente constrói caminhando no mesmo caminho, na mesma direção, ombro a ombro, olhando para Jesus. Então, quando nós falamos sobre cumprir a missão, nós estamos falando sobre olhar para o reino. Olhar para aquilo que as pessoas precisam executar para estabelecer o reino sobre essa terra. É por isso que quando nós falamos sobre relacionamentos, nós não estamos querendo ser chatos e estragar prazer, dizendo que você não pode namorar alguém que não é cristã. Você pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum. Mas quando nós falamos sobre a seriedade do relacionamento, nós estamos falando, gente, precisamos de pessoas que têm a mesma missão, que olhem para o mesmo foco, que caminhem juntos, ombro a ombro, olhando em direção a Jesus. Se você não está num relacionamento assim, naturalmente alguém vai para o outro lado e vai levar o outro junto. Então nós temos que estar juntos. Então discipulado não é uma amizade que gira em torno de nós mesmos, mas que quando eu encontro com a pessoa, eu saio mais parecido com Jesus e ela também. Eu saio mais próximo de Jesus, eu saio mais santo. Então o discipulado verdadeiro precisa de pessoas que caminhem junto com a gente nessa amizade. Então nós não queremos uma amizade qualquer, a gente quer uma amizade que seja intencional, que persevere mesmo nos dias ruins, que seja hospitaleira, que a gente esteja junto ao redor da mesa, que seja vulnerável, que esteja próximo o suficiente para ver aquilo que eu não estou vendo, mas principalmente que seja missional. A gente sabe o que a gente quer. A gente tem profissões diferentes, ideias diferentes sobre alguns aspectos, mas a gente tem algo em comum. Nós queremos mais a Jesus. Nós queremos mais a Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem hoje vem à sua mente quando você pensa em confronto?
que é uma pessoa que pode te confrontar, que pode te levantar, pode te encorajar. Se não tem um nome na sua cabeça agora, eu quero te encorajar a você orar por alguém, para Deus colocar essa pessoa sobre a sua vida, para Deus colocar essa pessoa junto, caminhando com você. Quem que hoje você pode construir alianças espirituais? Se vocês se mudarem e se encontrarem 10 anos depois, parece que é a mesma amizade, a mesma aliança que foi feita. A segunda coisa que eu quero falar, o segundo pilar hoje é liberdade. O verdadeiro discipulado, ele precisa ter amizade e liberdade. E uma das frases que eu já usei também, pessoal do Liderium B, é que ninguém te deve nada e você não deve nada a ninguém. Isso aqui parece ser uma frase muito dura, né? Mas ela é uma frase muito libertadora, porque o que nós estamos falando não é sobre ser insensível, no sentido de que, não, ninguém me deve nada e eu vou caminhar sozinho e eu não devo nada a ninguém, não estou nem aí. É no sentido de que eu não preciso resolver tudo de todos. Eu não preciso o tempo todo carregar o peso do mundo nas minhas costas, como se eu tivesse a obrigação de fazer isso. Essa não é minha missão, gente. Salvar os outros é a missão de Jesus, e Ele fez isso muito bem. Eu não tenho essa missão. Eu caminho junto, eu permaneço, mas é entender que eu estendo a mão para caminhar junto com a pessoa, não que eu vou resolver o problema dela. Então, nesse sentido, eu não devo nada a ninguém. Eu não tenho como dever, porque eu não tenho nada. E ninguém me deve nada, eu não posso cobrar isso de ninguém. Então, o discipulado, ele não é para formar seguidores meus, como se as pessoas me devessem algo. Ele é feito para formar seguidores de Jesus. A gente deve algo a Ele. Eu devo algo a Ele. E é Ele que eu sigo e eu chamo os outros para caminhar junto comigo, nessa caminhada. Então, quando eu entendo isso, ao mesmo tempo que eu me torno seguro, eu entendo que eu não preciso provar nada para ninguém. A única pessoa que eu preciso provar é para Jesus. E olha só, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já sou salvo, eu já sou amado, eu já fui alcançado, eu já fui transformado, eu já fui glorificado, que eu vou ser, mas em parte eu já fui. Então eu não preciso de mais nada, não no sentido que, aí é incongruente com o que a gente acabou de falar, no sentido de minha vida, meu espiritual, eu caminho junto, mas eu não cobro nada de ninguém, como se as pessoas devessem algo para mim, emocionalmente, espiritualmente. Eu não estou falando de uma deslealdade, de falta de amizade, mas eu estou falando de um caminhar de discipulado sem opressão, sem manipulação emocional, ou sem controle, tanto da minha parte quanto da parte da pessoa. Então, quando nós olhamos para a liberdade que Cristo nos alcançou, Ele nos chama para viver essa vida. É por isso que muita gente tem medo da palavra discipulado. Muita gente tem medo, porque o que normalmente acontece, ou as pessoas já viveram essa experiência, é que elas pensam, poxa, depois de tudo o que eu investi nessa pessoa, ele pelo menos podia ter me agradecido, né? Dediquei meu tempo, orei noites pela vida dele, e ele se desviou, ele foi embora do PGM. Ou então, eu orei, eu aconselhei, eu compartilhei, mas ele tinha que ter permanecido aqui na igreja, e ele está perdido aí. Isso só nos mostra que a gente entendeu errado sobre discipulado e acha que discipulado é dívida. Se eu investir, a pessoa tem que me pagar de volta de alguma forma. Se isso não acontece, eu me frustro. Só que quando eu entendo que a pessoa não me deve nada, eu vivo uma vida liberta, servindo, orando, mas entendendo que caso a coisa não aconteça, eu não posso salvar essa pessoa. Quem salvou é o Senhor Jesus. Ou então, se você não quer ser discipulado, o pensamento que vem na sua cabeça é: e se a pessoa que está me discipulando, caminhando comigo, desistir no meio do caminho, eu vou ficar sozinho? Ou então, será que ele vai reconhecer todo o esforço que eu faço, tudo que eu tenho investido na obra? Ou será que ele vai me corresponder como eu espero? A expectativa de um discipulador que vai estar sempre presente. Aí eu estou achando que as pessoas me devem alguma coisa. Precisam me dar alguma coisa. Só que isso não é verdade. Discipular, gente, ela não é uma troca. Não é investimento e retorno. Discipular é servir, é acompanhar, é estar junto, é caminhar. E aí eu quero que vocês abram 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. A igreja de Corinto é uma igreja que só dava problema. Só dava BO, só tinha BO. Então, Paulo escreve as cartas só para resolver esses BOs. Era uma das igrejas mais problemáticas que nós temos de história, principalmente na Bíblia. Então, quando nós olhamos
para 2 Coríntios, lá no versículo 11, olha só o que aconteceu. Versículo 4 diz: vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daqueles em que vocês creram, daquelas em que vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais super apóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento, deixando isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. O que está acontecendo aqui? Paulo plantou uma igreja, evangelizou a galera começou a se converter, discipulou, caminhou junto, dedicou, investiu, e ele estava sendo agora cancelado. As pessoas olharam para Paulo e falavam: olha, Paulo, você comparado a esses super apóstolos que estão chegando aqui, eles são muito melhores que você. Então você imagina o coração do apóstolo Paulo olhando para a situação e falando assim: nossa, eu evangelizei vocês, dediquei, investi, plantei a igreja, discipulei, e agora vocês estão me descartando por pessoas que vocês acham que são melhores do que eu. Imagina a posição que o apóstolo Paulo está. Ele era julgado, sabe por quê? Porque ele era pobre. O apóstolo Paulo fazia tendas para pagar suas contas, para sobreviver. E eles olhavam para o apóstolo Paulo e falavam: olha, talvez esse tipo de vida que você está levando é uma vida de alguém que não é abençoado. Porque quem é abençoado mesmo tem muita riqueza, tem grana. Isso parece um pouco do que a gente ouve, né? Na verdade não, só acontecia aqui, hoje em dia não acontece mais isso. Então ele era preso, açoitado, perseguido. Então as pessoas olham para ele e falam: olha, Paulo, você é um coitadinho. Entre você e essa galera que é mais legal, a gente prefere essa galera. Eles são muito melhores que você. Só que aí, e eles dizem porque ele era melhor, né? Porque eles falavam melhor, porque eles tinham mais oratória, que eles pregavam melhor. E aí Paulo, ele olha para essa situação, imagina, ele sendo questionado. Os resultados que Paulo teve são os resultados gigantescos. Ele era o maior apóstolo, o maior missionário que nós temos, o maior plantador de igreja da história da igreja que nós temos. E ainda assim, ele era questionado. Você imagina que você, uma pessoa, olhando para o apóstolo Paulo, né? Quem somos nós? Você acha que a gente não vai ser questionado? Que as pessoas não vão olhar para a gente julgar e falar: entre você e o outro PGM ali, o outro é muito melhor, muito mais legal, muito mais interessante. Gente, se apóstolo Paulo foi, imagina a gente, quem somos nós, né? Mas isso aí começa a surgir em nosso coração, esse perigo grande da comparação. Só que quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele fez exatamente o contrário do que a maioria de nós fazemos. Se tem um retrato muito bom sobre comparação, está lá em João 21, versículo 18. Jesus chega para Pedro e fala o seguinte: Pedro, você vai morrer, hein? E vai ser ruim a sua morte. Você vai morrer mal. Quando a gente ouve isso da boca de Jesus, o que deveria acontecer com a gente? Meu Deus, desespero, né? Como assim, Jesus? Eu vou morrer e vai ser uma morte terrível. Sabe o que Pedro faz? Ele olha para João e fala: mas e João? Tipo, ele está se comparando, em vez de olhar para o umbigo dele e falar: meu Deus, eu vou começar a orar agora, desesperado, porque eu vou morrer e vou morrer feio. Mas ele vai e olha para João: mas e João? Aí Jesus, né, de uma forma muito doce, fala: olha, o que te interessa, João? Né? O que você quer saber? Se ele for morrer, ele vai morrer. Se não for, não vai. Isso é um problema meu. Olha para você e para aquilo que eu estou te falando. Então a gente começa a olhar para as outras coisas, porque falta segurança no nosso coração, porque nós comparamos, nós olhamos. As redes sociais, gente, isso é um mal tremendo. Sabe por quê? Antigamente, quando você tinha contato com as pessoas, você não sabia da vida delas. Você tinha que conversar com elas para conhecer. Hoje em dia, você abre o Instagram, você sabe tudo da vida do outro. Então a pessoa mais poderosa e rica é o seu vizinho de Instagram. Não dá para comparar. Não tem como. Mas isso é o local que a gente vive hoje. Então, o que Paulo fez? E é o que nós devemos fazer diante de uma situação onde nós estamos caminhando com outras pessoas em discipulado. A primeira coisa é que Paulo sabia qual era o seu valor. Versículo 5. Olha o que Paulo vai dizer: contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês estão falando aí, mas eu olho para mim e olho para eles, eu não sou nem um pouco inferior a eles. Eu sei quem eu sou. Eu sei do conhecimento que eu tenho, eu sei da vida que eu levo, eu sei quem eu sou em Jesus, eu sei como eu fui alcançado, na minha história que foi transformada. Então o que vocês pensam sobre mim, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu olho para a minha vida e eu sei que Deus está comigo e isso é suficiente. Deus está comigo é suficiente. O nosso valor, gente, está
em Cristo, não aquilo que nós fazemos. Nosso valor está sobre nossa identidade, na qual nós fomos alcançados por Cristo, não naquilo que nós estamos executando. Porque diante da situação, qual que é a diferença do reino para um trabalho? Porque você sabe que você é pago um salário no seu trabalho por causa da sua performance, do seu resultado. O dia que você não der mais resultado, adivinha o que acontece? Você é demitido. Quando você olha e começa a se comparar, por causa daquilo que você faz, a sua cabeça está igual. Você está olhando e falando, olha, eu sou comparado, eu sou valorizado pela minha performance, igual a um trabalho. Mas quando nós falamos do reino, você é valorizado por aquilo que Jesus fez naquela cruz. Não tem valor maior do que isso, isso é quem você é. Então se falam mal ou bem de mim, não importa. Eu estou em Cristo, eu não me curvo à pressão. Se der certo, amém, se der errado, amém. Eu continuo caminhando, porque meu valor está em Cristo. Paulo vai dizer, olha só o que Paulo diz em Filipenses 3. Ainda que, se os outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria mais, ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com rigor. Paulo zerou a vida espiritual. Você entende isso? Zerou. Os maiores níveis possíveis de espiritualidade Paulo alcançou. Então ele fala, olha, se fosse basear em performance, eu era para estar melhor que esses caras, mas nem isso serve. Porque não é nisso que eu me baseio. Eu sou melhor só pela minha história de vida, mas não é sobre isso que eu me baseio. A gente quer saber de números, é claro, a gente quer saber quantas pessoas vieram ao culto, quantas pessoas vão no PGM, mas isso é só para a gente melhorar aquilo que a gente faz. Não é para ditar quem nós somos. Não importa se o seu PGM tem pouca gente ou não tem, se você está fazendo muito ou não está fazendo. A questão é, você está em Cristo, seguro em quem você é validado por isso. Então, gente, quem é validado pelo céu não precisa ser validado por ninguém aqui nessa terra. Ponto 2 é que se nós somos bem resolvidos, eu sei o que eu sou e eu sei o que eu não sou. Olha no versículo 6 o que Paulo vai dizer. Posso não ter técnica de um grande orador. Paulo está dizendo, olha, realmente, eu não prego bem. É isso que ele está dizendo. Eu não falo bem. Eu realmente entendo o meu limite. Mas isso não me impede de discipular vocês. Isso não me impede de continuar caminhando e vivendo a vida que Deus tem para mim. Sabe por quê? Porque Paulo entendia que ninguém tem todas as habilidades. Imagina, gente. É por isso que nós somos igreja, é por isso que nós vivemos em amizade, em aliança. Por quê? Porque eu sou bom em uma coisa, mas sou péssimo em outra coisa. Mas aquilo que eu sou péssimo tem alguém que é muito bom. Então a gente se junta como corpo e vive como igreja. Então a gente se torna bom caminhando junto, convivendo junto. Então eu não preciso ser mal resolvido com aquilo que eu sou ruim. Se eu sou ruim, gente, já define que você é ruim nisso e vai para outra. Entende? Esquece isso. Você não é bom nisso, parte para a próxima. Paulo ele sabia, ele fala, olha, eu sei que eu não sou envolvente, que eu não falo bem, né? Eu sei que a minha oratória é péssima. Eu entendo isso. Não se preocupa, não precisa me dizer. Mas olha só o que ele continua falando no versículo 6. Mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Agora Paulo está olhando, olha, eu sei no que eu sou ruim, mas eu sei no que eu sou bom também. Eu tenho confiança naquilo que eu sou bom. E eu sou bom em conhecer, em saber, em ensinar. Eu sou incansável no reino porque eu sei da história, da minha história, como eu fui alcançado. Eu sou profundo na palavra. Então, eu sei no que eu sou ruim, mas eu sei no que eu sou bom. Então, eu me posiciono naquilo que eu sou bom e executo. Vocês não precisam dizer nada sobre mim, porque eu sei qual é o meu valor. É claro que isso não é para você saindo, falando por aí naquilo que você é bom, ok? Senão vai parecer que você só é alguém orgulhoso, que se acha. Mas é você se posicionar e falar, não, eu faço bem isso aqui. Eu preciso melhorar, talvez ser lapidado em algumas coisas, mas eu sei naquilo que eu sou bom. Ah, mas eu não sei no que eu sou bom. Então serve na igreja, para você receber feedback naquilo que você é bom e naquilo que você é ruim. Descobrir quais são os dons e talentos que Deus tem colocado na sua mão. Às vezes, a gente não sabe naquilo que a gente é bom e por isso tem medo de se expor. Tem medo de se colocar à prova. Mas Deus está te chamando para você executar e servir, para que você descubra o que você não é bom e deixar as outras pessoas que são boas naquilo fazer. Talvez seja isso que está impedindo muitos de nós aqui de discipular ou ser discipulado, de caminhar mais próximo das pessoas. O que eu quero dizer é que você não precisa mudar a sua vida para discipular alguém. Você já tem o suficiente hoje para caminhar com alguém, você tem o Espírito Santo. Você já tem coisas positivas, você já tem dons. Você não precisa provar quem você é, você só precisa ser fiel.
permanecer, caminhar. E a terceira e última coisa que esse pilar de liberdade nos traz é que nós precisamos valorizar a forma que Deus nos usa. Eu preciso valorizar aquilo que Deus tem me usado e valorizar a forma que Deus tem usado as outras pessoas. 1 Pedro 4,10 diz: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Gente, Deus não errou na hora de te criar, na hora de te escolher. Talvez você olhe para o espelho e vê tanta coisa que você queria mudar, né? Eu queria ser mais alto, tá? Falei. Você olha para o espelho e fala: por que eu sou assim? Ou por que eu sou mais introvertido? Por que eu não consigo, talvez, me relacionar bem com as pessoas? Por que eu tenho feito isso? Gente, Deus não errou na hora de te criar. Talvez você olhe para a sua história, para o seu histórico e fala: por que essas coisas aconteceram? Por que essas tragédias vieram sobre mim? Eu quero dizer que Deus, Ele usa a sua história, Ele usa o seu temperamento, Ele usa o seu estilo para executar e para fazer a obra dele através da sua vida. Isso não pode ser um impedimento para você caminhar e discipular outras pessoas. Quando a gente olha para Paulo, estão começando a comparar ele com Pedro, com João, com Apolo, e ele olha e fala: eu não sou nenhum desses aí. João tem o seu valor, Apolo tem o seu valor, Pedro tem o seu valor, mas eu sou Paulo. Eu tenho os dons que Deus colocou sobre mim, eu tenho as coisas positivas que Ele está me usando, e é através disso que eu reconheço que Ele vai continuar me usando. Eu não sou bom em tudo, mas eu sei no que eu sou bom. Então nós precisamos olhar para a gente e entender que Deus não errou. A forma que eu falo, o timbre de voz que eu tenho, a cor dos meus olhos, do meu cabelo, a forma que o meu cabelo é, Deus não errou. Tudo isso Deus quer usar na multiforme graça dele para discipular outras pessoas, para se conectar com outras pessoas. A Mari, quando ela pregou no retiro, ela falou da história dela, da história de um pai que abandonou. Quantas pessoas não se conectaram com isso? É triste, é terrível ter uma família assim. Mas quantas vezes a nossa história tem sido usada como instrumento de Deus para transformar a vida de outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, pelo mesmo trauma, pelo mesmo abuso. Então a gente olha para a gente e fala: gente, a vida é difícil. As tragédias da vida são terríveis. Mas Deus não perdeu o controle. Isso não é limite e bloqueio para que eu possa caminhar com outras pessoas. Falta descobrir em nós que Deus quer abençoar as pessoas através de nós, através da nossa história, através dos dons. Então um discipulado saudável, ele reconhece que eu não devo nada a ninguém, e também ninguém me deve nada. Então quando nós olhamos para essa verdadeira segurança que nós precisamos ter, eu sei o meu valor, eu sei aquilo que eu sou bom, mas aquilo que eu não sou, e eu não entro em crise com isso. E eu sei que Deus me usa da forma que Ele me criou. E eu preciso valorizar isso. E eu preciso valorizar as formas que as pessoas usam as outras pessoas. E como que nós entramos nesse discipulado? Porque nós falamos sobre amizade, nós falamos sobre liberdade, e nós entendemos que nós precisamos discipular. Isso não é uma opção. Eu preciso, mas eu preciso encontrar essa amizade, eu preciso encontrar essa liberdade. Como que nós podemos fazer isso? Como que eu posso descobrir isso? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, por que ele era tão seguro e entendia o seu valor? Porque ele tinha humildade. Sabe o que é humildade? Humildade não é eu saber o que eu sou bom e saber o que eu sou ruim. Humildade é eu pensar não menos de mim, mas é não pensar em mim. O verdadeiro discipulado, com essa amizade verdadeira e com essa liberdade, onde eu não devo nada a ninguém, ninguém me deve nada, ela é encontrada nesse caminho onde eu entendo que eu não penso mais em mim. Eu não tenho mais nada do que pensar sobre mim. Quando nós abrimos Filipenses 2, o mesmo Paulo diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Jesus, ele se esvaziou, ele mostrou o caminho, ele disse: olha, a verdadeira segurança, ela vem do esvaziamento, não da comparação.
não daquilo que você sabe, não da força do seu braço. Então, enquanto eu for o centro, eu vou sentir que as pessoas me devem algo, ou eu vou sentir que eu tenho que agradar as pessoas. Eu vou ficar vivendo uma vida toda tentando justificar, tentando me defender ou me provar. Mas quando Jesus é o centro, eu começo a servir com amor, o discipulado se torna algo leve, eu consigo viver uma vida de liberdade. O discipulado saudável, ele nos lembra que nós precisamos fazer igual Jesus, que não viveu debaixo de uma vida de pressão, mas de compaixão. Que não exige perfeição, mas alguém que nos convida para a mesa, para a gente conversar, contar das nossas vulnerabilidades, contar do nosso dia ruim, enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Um verdadeiro discipulado, ele não nos usa, mas ele nos cura, exatamente como Jesus fez. Ele não nos prende, mas ele nos liberta. Então nós queremos entrar nesse caminho de discipulado. A primeira coisa que nós precisamos fazer é que ele começa com a cruz, com a morte, com o esvaziamento, mas ele continua por um caminho de ressurreição, sabendo que Cristo nos convida a morrer para a nossa competição, para a nossa vaidade, para o nosso ego, e nos convida para viver com Ele, para viver uma vida de liberdade e segurança e saber que eu estou com Ele. Eu não discipulo para conquistar a cruz, eu discipulo porque eu fui alcançado por ela. Eu caminho a minha vida assim. E agora eu queria dar dois pontos práticos para você. Para você que está buscando essa amizade, buscando essa liberdade, precisa viver uma vida de discipulado, sabe que precisa viver uma vida de discipulado. Eu quero que você, na sua cabeça, você pense em 2 amigos, amigas, 2 pessoas que você vai decidir intencionalmente se posicionar e se aprofundar espiritualmente com essa pessoa. Você vai pensar em 2 pessoas. E uma delas, não precisa ser as 2, pode ser as 2, mas em uma delas, você vai convidar para um caminho de discipulado. Não ele vai ser o seu discipulador, ou você vai ser o discipulador, mas vamos caminhar junto, vamos se aproximar juntos, vamos ver uma vida de amizade juntos. Talvez você não queira falar isso expressamente, mas intencionalmente você vai viver assim. O discipulado de Jesus, ele não era um programa, ele não era uma agenda, ele não era um método, ele não era um estudo, ele era um convite para a estrada do dia a dia, para a vida na vida, para a presença, para a amizade. O discipulado verdadeiro é isso: amizade, liberdade, vida na vida. E eu quero te encorajar a você fazer isso essa noite. Fica de pé no seu lugar, feche os olhos e comece a pensar sobre as pessoas que você pode viver uma vida assim. Uma vida de liberdade, onde você não controla e não é controlado, mas uma vida de amizade, onde você caminha junto com a pessoa. Meu pedido é para que essa noite a gente saia daqui encontrando pessoas assim. Deixa eu contar um testemunho. Abre os olhos, olha para cá. Existem 2 casais que eu e Mário nós somos muito próximos. São as pessoas que a gente caminha junto, que a gente é vulnerável. E eu lembro uma vez quando a gente estava conversando, num dia comum, sentado na mesa. E aí a gente começou a falar e de repente, a gente começou a se abrir e confessar pecados um para o outro. Começamos a falar, os casais entre si, um para os outros. Nós estávamos em 6, começamos a falar e confessar pecados, e confessar coisas que a gente era desafiado, coisas que a gente ainda não tinha vencido. E a gente conversando, e eu tive uma impressão muito forte naquele momento. Eu compartilhei com eles, eu falei: olha, aqui mais do que em qualquer outro lugar, eu estou ficando mais parecido com Jesus. Uma conversa na mesa, sendo vulnerável, com pessoas que caminham junto, com essa amizade, com essa aliança. Aqui, não é num culto poderoso, e isso pode acontecer, mas aqui, eu estou sendo mais parecido com Jesus do que eu nunca fui, porque eu estou podendo viver uma vida de discipulado aqui com vocês.